Eu vim aqui hoje partilhar um bocadinho da nossa experiência, daquilo que foi passar por esta pandemia a nível de comunicação, sendo que estávamos todos em casa a trabalhar, a equipa, as nossas comunidades educativas estavam todas em casa, estava tudo, pronto, fugiu aqui tudo um bocadinho ao normal e queria partilhar convosco como é que nós superamos, melhor ou pior, esta fase. Vou aqui partilhar uma apresentação com vocês, se me permitirem. Estão a ver? Sim. Pronto. Antes de começar a falar propriamente sobre o que é que fizemos e o que é que não fizemos, o que é que percebemos, eu gostava de deixar aqui algumas frases que me orientam um bocadinho sobre nesta questão da presença da Igreja no digital. Em 2007, o padre Rui Alberto Salesiano também escrevia aqui esta frase que me chamou muita atenção. Os mídias já não são uma ferramenta, eles são o lugar onde as pessoas vivem. E contextualizava aqui depois, que fazem parte da paisagem onde a vida dos jovens acontece. Ao contrário do que sucedia ainda há poucos anos, o mundo da comunicação não é apenas uma mercadoria que se consome de vez em quando. Hoje estamos permanentemente ligados a aceder e a produzir comunicação. Eu acho que esta frase, esta realidade nova pode nos assustar um bocadinho, mas também relativamente a isso, o Papa Francisco deixa-nos aqui uma frase que acho que nos pode tranquilizar, que é: a internet pode oferecer maiores possibilidades de encontro e de solidariedade entre todos, e isso é uma coisa boa, é um dom de Deus. Acho que isto é fundamental percebermos que de facto isto é um dom de Deus e como o Filipe estava a falar há pouco e com razão, existe muita coisa má associada a este mundo também, mas devemos estar aqui com uma perspectiva de esperança, como falava ontem o cardeal o Dom Tolentino. E como é que podemos fazer isso? Também podemos ver essa postura, acho que aqui nesta frase do Papa Bento XVI, que ele diz que a vós jovens que vos encontrais quase espontaneamente em sintonia com estes novos meios de comunicação, compete de modo particular a tarefa da evangelização deste continente digital. Isto dá-vos aqui uma dica que para nós aqui nos Salesianos é muito, muito querida, que é este trabalho com os jovens, e fazer o trabalho em conjunto com os jovens. E acho que isto também se falou ontem e acho que faz todo o sentido. Não só comunicar para eles, mas comunicar com eles. E nós temos tentado fazer um bocadinho disto. Então, em março surge aqui a questão do confinamento. E o que é que isto significou para nós? As aulas presenciais foram suspensas, na altura foram até mesmo, pararam completamente, até se voltar depois ao modelo digital. E isto foi em todos os ciclos escolares, desde o pré-escolar ao secundário. Isto implica enviar aqui cerca de 10 mil alunos para casa, só na nossa realidade. As atividades extracurriculares, desportivas, pastorais também foram suspensas, e depois também a parte religiosa, que tudo o que envolvia a questão das Eucaristias, os encontros de oração, as catequeses, tudo ficou suspenso. E nós vemos nesta realidade de um momento para o outro e pensamos, o que é que vamos fazer agora à nossa vida, né? Praticamente, porque não é só mandar para casa, havia aqui uma missão da nossa parte de continuar a acompanhar estes jovens e estas comunidades todas que nós temos espalhadas um pouco por todo o país. E em relação a isto aqui, além desta grande preocupação que é o acompanhar, o estar presente, que acho que podemos dizer que era a nossa grande preocupação, surgiram-nos aqui outras. Primeiro era como manter este contacto, ou seja, nós queríamos mesmo estar presentes com os jovens e com as comunidades, não só para dar continuidade às aulas, às atividades em si, mas nós percebemos que iam ser tempos de muita incerteza e queríamos
estar com as pessoas, queríamos ter uma palavra a dizer, de acompanhamento, não é? Em segundo lugar, era importante que essa resposta fosse rápida, porque, pelo menos aqui nos Salesianos de Lisboa, que é onde nós estamos, as aulas foram suspensas de um dia para o outro, basicamente, ou seja, foi julgo numa quarta-feira, viemos trabalhar e nesse próprio dia decidiu-se que as aulas na quinta-feira iam estar suspensas. Isto foi tudo muito rápido, não é? E de um momento para o outro ter que começar a falar com as pessoas a dar aulas, a organizar encontros, a fazer isso tudo no digital foi aqui um período um bocadinho complicado. Porque isso tinha que ser feito rapidamente, não nos podíamos dar ao luxo de estar a desenvolver as coisas com tempo, a planear, a ponderar os pós e os contras. Nós tínhamos que ir para o terreno. Mas depois também queríamos que a nossa ação fosse pertinente, porque nós calculámos logo e percebemos que toda a gente ia estar a fazer o mesmo, né? E se toda a gente faz o mesmo, as pessoas tendem a rejeitar poucas coisas. É como se estamos numa praça com muito barulho, nós não ouvimos nada. Né? E nós queríamos que aquilo que tivéssemos a dizer às pessoas e tudo aquilo que fazíamos fosse pertinente. Depois haviam outras preocupações também que nos surgiram, que eram um bocadinho mais técnicas, que era que canais utilizar com os jovens. Essa questão foi particularmente difícil a nível de aulas, não é? Como é que de repente vamos dar aulas online? Houve várias experiências, usamos um modelo exclusivamente de videoaula, o professor a gravar o professor a dar a aula, mas depois percebemos que o modelo não era participativo e não seria talvez a melhor opção, e então depois no terceiro período arrancamos com as aulas no Zoom e com outro tipo de plataformas de apoio, como o Moodle, por exemplo. Mas depois isto também noutras áreas, que redes sociais utilizar, ou seja, isto tudo foram logo as preocupações iniciais que nós tivemos. Depois também havia a questão dos conteúdos, porque é muito diferente comunicar quando estamos em grupo, não é? E falar com as pessoas que fazem parte de um grupo que está ali à nossa frente e falar para pessoas que estão do outro lado de um ecrã, com todas as dificuldades que isso acresce. Não é? Além disso, era como produzir estes conteúdos, porque sabemos que produzir vídeo, produzir imagem, produzir texto é preciso recursos para isso. Não é? Por muito bons que os telemóveis sejam hoje em dia, a menos que seja muito bom, a maioria das pessoas não tem telemóveis que permita fazer este tipo de conteúdos. Não é? Houve aqui uma preocupação também com a produção dos próprios conteúdos. E estas eram basicamente as principais preocupações que nós tínhamos. Assim, lógico que todas estas podemos enquadrá-las dentro daquela primeira que eu dizia, que era estar presente. Acho que isso resume muito bem a grande preocupação que nós tínhamos. A nível de ação, houve aqui dois níveis de ação. Uma a nível das casas salesianas, um nível mais local, ou seja, cada casa salesiana comunicou. Nós dizemos casa salesiana porque as casas salesianas têm mais valências do que a escola, só têm uma parte de apoio social, têm as atividades extracurriculares, algumas têm paróquias, ou seja, a casa salesiana não é só a escola é uma das valências da casa salesiana. E então, como eu estava a dizer, houve uma ação a nível mais local, organizada pelas próprias casas, e depois houve outra a nível da sede da fundação, ou seja, a nível a nível nacional. Pronto. Começando aqui pelas casas salesianas, houve 4 grandes áreas que nós tivemos que pensar. E isto tem aqui estes meses, mas não tem nada a ver com a ordem cronológica, é apenas para mostrar este período de tempo em que nós tivemos que alterar a nossa comunicação. A nível de educação, foi importante transformar práticas pedagógicas de ensino e de acompanhamento aos alunos nas aulas e nas atividades extracurriculares.
e já vamos ver algumas ações mais concretas. A nível do apoio psicológico, nós quisemos, desde a primeira hora, transmitir e apoiar transmitir uma mensagem de confiança às nossas comunidades e apoiá-las naquilo que fosse preciso. Não só dar o apoio que já dávamos a alguns alunos, a algumas famílias, mas também que toda a comunidade sentisse que podia beneficiar destas equipas de psicólogos que nós temos nas nossas casas. Depois, a nível das atividades pastorais, ou seja, havia catequeses, havia encontros de oração, havia grupos de jovens e tudo isso tínhamos que nos preocupar também em dar continuidade a isso, não podíamos simplesmente suspender tudo. Depois, a nível da solidariedade, aqui não tanto a nível de comunicação no digital, mas foi uma das preocupações que todas as nossas casas tiveram, foi aumentar a capacidade de resposta social e colocar as casas ao serviço da comunidade e da sociedade. O apoio solidário em muitas das nossas casas aumentou substancialmente, foram feitas muitas iniciativas e isso depois também se traduziu mais tarde, é verdade, no aumento da comunicação que fizemos também sobre a questão da solidariedade. Aqui são algumas das nossas iniciativas que fizemos na área de educação, como já falei, a questão das aulas e dos apoios online que tivemos que assegurar. A nível na parte psicopedagógica, os apoios, como já disse também, foram organizadas algumas palestras online para as famílias sobre diversos temas e foi criada no Estoril, coloco aqui também porque acho que esta iniciativa foi muito interessante, uma linha de apoio psicológico em que as pessoas podiam ligar, conversar um bocadinho, partilhar as suas dúvidas, ir buscar aquela tranquilidade que se calhar estavam a precisar naquela altura. Hoje estamos todos relativamente mais tranquilos com o que se está a passar, mas na altura a incerteza gerou muita ansiedade. Depois, a nível de atividades extracurriculares, não sei se sabem, mas os salesianos também têm muita tradição nas atividades extracurriculares, com o arte e sport, com o desporto, e aqui foi preciso repensar toda a forma como essas atividades eram organizadas, porque vivem muito da prática desportiva, da prática musical, de tocar no instrumento, estar ali com os professores, com as turmas, e de repente foi preciso repensar tudo. Em alguns casos conseguiram solucionar a questão com aulas de Zoom, noutros casos houve também uma iniciativa muito interessante que foi a criação de workshops totalmente online e pensados de raiz para esta nova realidade. Na área da solidariedade, aqui a partilha de iniciativas solidárias, que também nos esforçámos por dar a conhecer um bocadinho mais o que estava a ser feito, até para que nas nossas comunidades soubessem e pudessem recorrer se tivessem essa necessidade. Depois aqui na parte pastoral, tem aqui mais pontos porque achei que fazia sentido dar mais destaque aqui a esta parte. Não quer dizer que tenhamos feito mais na pastoral do que na parte educativa, mas acho que podíamos aqui esmiuçar um bocadinho mais. Pronto. A questão da catequese online, que tivemos, as casas organizaram-se de formas diferentes, com melhores ou piores experiências, mas todas elas fizeram este esforço de dar continuidade à catequese. Recordo que o modelo teve que ser atualizado e com novos conteúdos, com outra duração, mas funcionou muito bem. Depois os grupos de oração online também tivemos experiências de noites de oração que eram organizadas com alguma regularidade nas casas, passaram para o digital e que também correram muito bem. Os próprios encontros vocacionais que se organizam em várias casas salesianas também passaram para o digital através do Zoom.
E nós gostamos muito do Zoom aqui nos Salesianos e usamos muito esta plataforma, não só esta, mas usamos muito. A questão das transmissões das Eucaristias online, umas através de Facebook, outras através de YouTube, umas com melhor produção, outras com uma produção um bocadinho mais limitada, mas todas elas correram muito bem, mantiveram sempre a regularidade e acho que isso foi uma experiência muito positiva. Depois também grupos de partilha no Facebook, percebemos que as pessoas, fui percebendo que começaram a surgir alguns grupos ligados a esses tais encontros online que foram surgindo no Facebook. E as atividades dos escuteiros que também, como tudo o resto, tiveram que passar online, ou seja, houve de facto esta preocupação de retomar a vida e as atividades que fazíamos no online. Ou seja, não nos limitarmos simplesmente a suspender, tentamos fazer um bocadinho também como todos vós, certamente, e no resto do país, tentar retomar a normalidade possível. Depois, a nível nacional, aqui dividiu-se mais ou menos em três áreas. Nós tínhamos que continuar a trabalhar, não só a nível da equipa de comunicação, mas também da equipa pastoral, para fornecer recursos às casas e às comunidades e às pessoas que nos seguem, né, também nas redes sociais, para poderem continuar a fazer a sua caminhada e tudo isso. A nível dos conteúdos pastorais, criámos algumas propostas de espiritualidade que incentivavam a oração. Recordo-me aqui de uma caminhada mariana que fizemos. Também partilhámos inclusivamente a novena Nossa Senhora Auxiliadora, que foi feita pela congregação em Roma. Houve aqui esta preocupação de fornecer esses conteúdos às pessoas porque sabíamos que iam estar em casa e que talvez mais sensíveis a este tipo de dinâmicas. Depois outro ponto, aqui as iniciativas do MJS, o Movimento Juvenil Salesiano. O Movimento Juvenil Salesiano, pronto, tem grupos locais, mas depois tem grandes encontros em que se juntam algumas vezes por ano. E nós, não só encontros, mas também algumas iniciativas, como o Festival Filipe Dom Bosco, e aqui a nossa preocupação foi também ela de trazer esta realidade para a internet, mas que não nos limitássemos de alguma forma a transmitir apenas online, ou seja, não, queríamos que estas iniciativas do MJS fossem participativas. E aqui o trabalho, o mérito vai obviamente para o Conselho Nacional do MJS, que fez um belíssimo trabalho também nesta parte, de envolver muito na base do Instagram e acho que correu bastante bem. Pronto. Tivemos que fazer aqui algumas artimanhas, como por exemplo organizar o grupo, participava no Zoom ou no Instagram, mas depois o evento era transmitido através também do YouTube. Ou seja, às tantas começámos a ficar já com mais calejados nisto e começamos a perceber que havia outras possibilidades do que só o encontro é no Zoom ou o encontro é no Instagram ou assim. Ou seja, percebemos que podíamos ligar as coisas e acho que isso também foi bastante positivo. Depois, o terceiro ponto, deixo aqui porque foi aquele que nos foi mais querido aqui a nós, a nível de, não mais querido, mas que nos deu mais trabalho aqui na equipa de comunicação, que era uma campanha, um projeto, que era o Estamos Contigo, foi feito em parceria também com os departamentos psicopedagógicos das nossas casas, que era basicamente um site, mas era mais do que isso, era um site onde no único local concentrávamos toda a informação relativa à Covid-19 e que afetavam de alguma forma os nossos ambientes. Ou seja, tínhamos notícias, sugestões, boas práticas, recursos. Era um bocadinho esta página, que podem encontrar em salesianos.pt/estamos-contigo. E além das notícias e informações técnicas sobre como os pais
deviam proceder, comunicados das escolas, esse tipo de coisas. Tínhamos algumas sugestões de atividades e de coisas que as pessoas podiam ver em casa, fazer em casa, conteúdos inspiradores e boas práticas. Esta página e este projeto tinha sempre uma missão de, lá está, além do acompanhamento, que é uma preocupação em tudo aquilo que nós fizemos, que era também manter este foco de esperança, ou seja, era as pessoas perceberem que dentro da incerteza que havia um caminho que estava a ser feito, que havia uma mensagem de tranquilidade e julgo que foi uma iniciativa muito interessante. Nós agora, com o regresso às aulas, estamos a mudar aqui um bocadinho o foco disto, não é? Porque convém partilhar outro tipo de mensagem aqui, mas acho que é um projeto que devemos continuar, até porque isto ainda não acabou. Então, após estes meses, o que é que percebemos? Não é? Como vocês perceberam, a coisa foi um bocadinho assim repentina, sem muito planeamento, as iniciativas foram organizadas, tivemos algumas preocupações iniciais, mas não houve propriamente a elaboração de um projeto do início ao fim, mas o que fizemos deu para perceber algumas coisas. E o que percebemos foi que, a nível de catequese, a alteração dos conteúdos e a opção por temas da atualidade tornaram as sessões mais participativas e interessantes para os jovens. Ou seja, o que é que foi feito? Foi, isto partilhando aqui, por exemplo, no caso de Lisboa, encostaram um bocadinho o catecismo tradicional e tentaram adaptar à atualidade do que estávamos a viver. E com o tempo perceberam que os jovens estavam a participar mais e a comunicar mais na catequese do que o que habitualmente faziam. A duração da catequese, por ser em formato digital, também foi reduzido. Pronto. Depois outra coisa que nós percebemos foi que foi importante escolher as plataformas que estávamos presentes. Pronto. Diz aqui, optámos por estar onde está o nosso público, não é? E isto faz todo o sentido, porque se queríamos falar com os jovens, se calhar o Facebook já não fazia sentido estar a criar grupos para os jovens no Facebook, não é? Tentámos ir mais para o Instagram, se queríamos falar com uma população um bocadinho mais experiente, digamos assim, se calhar então o Facebook faz sentido, dependendo do tipo de encontro, se íamos para o Zoom, se transmitíamos no YouTube. E acho que essa escolha das plataformas foi fundamental para o sucesso de algumas iniciativas. Depois, a nossa experiência também com os encontros online de oração que eu falei, percebemos que chegamos a novos públicos, pessoas que habitualmente não vinham a este tipo de encontros e começaram a assistir. E o número de pessoas também aumentou bastante. Depois, a coerência de conteúdos. Julgo que era deixa-me ver aqui nas minhas colas, exato. O Fernando Costa ontem falava nisso, na coerência, a importância da coerência e da regularidade dos conteúdos. E nós fizemos esse esforço porque percebemos que isso também era importante, também além da coerência visual dos mesmos. Em relação à proximidade, estranhamente percebemos que o digital nos aproximou dos jovens. Porquê? Por ser mais fácil mandar uma mensagem, fazer uma videochamada, se calhar na relação com o jovem, no contacto 1 a 1, isso também percebemos que criou aqui uma maior proximidade. Depois percebemos também na relação do critério da seleção, que era uma das nossas preocupações iniciais, percebemos que era melhor fazer menos, mas com mais qualidade. E a qualidade aqui não é só técnica, não é? Com melhores câmaras ou isso, mas acima de tudo qualidade pastoral, ou seja, ter mais cuidado naquilo que estamos a transmitir do que fazer muita coisa e não pensar muito na mensagem. Isso acho que foi uma conclusão que nós chegamos e que para mim faz todo o sentido.
estas conclusões que eu estou aqui a partilhar não sou eu que as tive, não é? Ou seja, fui um bocadinho recolhendo aqui o feedback das nossas equipas e por isso estou aqui a partilhar com vocês também. A questão do envolvimento familiar, esta aqui foi uma conclusão que partilharam comigo e que me surpreendeu e fico feliz por isso, é que o facto de a catequese ser dada em casa e de as famílias de alguma forma terem que ser mais envolvidas, fez-lhes perceber às famílias, aos pais, que eles de facto tenham um papel na educação da fé. Eles são os verdadeiros educadores na fé e acho que esse envolvimento foi muito benéfico e positivo. Aqui a oitava conclusão é, basicamente, o confinamento apenas reforçou a necessidade, porque as pessoas já sentiam a necessidade de fazer as coisas de forma diferente, com conteúdos novos, conteúdos diferentes. E isto só veio mostrar que, de facto, tínhamos que começar a trabalhar de outra forma, porque os jovens hoje não são os mesmos que eram há 5 anos, nem há 10 anos, e nós temos que, se calhar, fazer aqui um esforço de adaptação e de aceleração no que toca à disponibilização de conteúdos pastorais novos. E aqui, para terminar estas duas conclusões, é possível fazer diferente. Nós sabemos que a pastoral digital não substitui que eu chamei aqui a pastoral do encontro, né? Aquela ideia da comunidade, aquele encontro que é fundamental para nós cristãos, mas nós percebemos que é diferente, que é possível fazer diferente, é preciso aproveitar, ou seja, todas estas potencialidades que nós percebemos que existem no mundo digital, aproveitar este pátio. O pátio é muito querido para nós salesianos, a ideia do pátio nas nossas casas, todas têm um pátio, que é o momento onde salesianos e jovens confraternizam, a questão do desporto também. O pátio é de facto fundamental para nós. E nós chamamos aqui o pátio digital e nós temos que estar presentes neste pátio digital. Isso foi o que nós percebemos, não anulando a questão do encontro, mas é importante estar presente ali. Depois, a questão do digital, que é mais ou menos óbvia, mas que reforçamos, percebemos claramente, quando vamos ao encontro daquilo que as pessoas querem, a mensagem que transmitimos passa com mais facilidade. E julgo que também se falou nisso ontem nas conclusões que apresentamos, agora não me recordo quem é que disse isso, mas nós também chegamos a essa conclusão. E isto, nós chegamos a algumas conclusões, mas agora é preciso pensar o futuro, né? Porque já não continuamos em quarentena, mas não queremos perder muito do caminho que fizemos, não é? Houve muita aprendizagem, houve muito trabalho que foi feito. Como é que aprendemos isso? Como é que pegamos nisso tudo o que foi feito e trazemos para agora para uma normalidade mais normal, digamos assim? E sinceramente também não sei bem a resposta e acho que muito poucas pessoas saberão, e acho que podemos usar agora este momento aqui que temos para debate para tentar perceber por onde é que podemos ir. Eu acho que o caminho passa mais ou menos por aqui, ou seja, dois mundos diferentes mas complementares, não é? Houve a questão do mundo digital, fizemos muito trabalho, percebemos que podemos ter missas online, podemos ter tudo online, mas também percebemos que não faz sentido ser tudo online, não é? Como é que vemos o digital então? Como um canal de informação apenas? De transmissão de conteúdos? E o mundo físico? Como é que podemos chegar às pessoas que tradicionalmente são mais resistentes a este tipo ao mundo digital, não é? Ou seja, como é que balançamos aqui as coisas? E acho que, pronto, volto aqui atrás, e acho que se calhar o nosso debate e a nossa conversa pode ir um bocadinho por aqui. Pronto. Obrigada, Miguel.
Penso que ficámos todos aqui a pensar nestas transformações todas que foste dizendo, que foste citando ao nível dos salesianos e da vossa realidade tão específica também. O espaço está aberto às questões, às opiniões, aos comentários, às dúvidas. Fazíamos como ontem fizemos neste grupo 4, por favor digam-nos aqui no bate-papo, no chat, se há aqui perguntas. Então, já que está o Padre Marcelino, por favor, é só desbloquear o microfone e colocar a sua questão. Bom dia. Estou a ser escutado. Sim, bom dia. Sim. Bom dia. Obrigado ao Miguel pela partilha. E eu queria entrar no debate, na conversa, sobre o que ontem ficou também pendente e que vai ao encontro do que aqui agora falamos. Ontem, não sei se chegou a ser proposto na conversa entre todos, mas no bate-papo, no chat, o Miguel Panão levantou uma questão que era de nós estarmos nas redes sociais para convidarmos os jovens a sair delas. Face àquilo que nós, por exemplo, aqui agora escutamos na partilha do Miguel, que é transversal a muitas outras partilhas, se nós convidássemos toda a gente, vamos imaginar que é isso que Jesus quer, que todos saiam das redes sociais. E então, quando entrássemos no confinamento, o que é que nós teríamos feito? Pedíamos a todos à pressa para abrirem conta nas redes sociais, que não tínhamos. Não me parece que é de facto o melhor caminho. Mas era bom nós também enfrentarmos essa questão, porque eu creio que o Miguel Panão não levantou a questão ao acaso. Será que o nosso propósito evangelizador é entrarmos nas redes sociais para convidarmos, como se fosse um lugar de pecado, não é? Estão ali os pecadores, e nós entramos no lugar de pecado, como Jesus fazia, para os convidarmos a sair? Parece-me que não, mas se calhar poderíamos... Eu gostaria de ouvir também as vossas opiniões. Eu fiquei a pensar no assunto até durante o dia e hoje também está presente e voltou-me a surgir, por isso faço essa partilha. Eu creio que a questão é de facto de complementaridade. Eu queria insistir agora aqui ao Miguel daqui, como é que nós mesmo irmos um bocadinho mais longe. Eu sei que ele disse, não sei bem também, mas o que é que lhe parece assim mais em concreto? Essa complementaridade ser feita, continuarmos de que forma? Alguma questão mais concreta, se calhar que estejam já a realizar de novo? Como é que vós estáis a continuar isso no vosso projeto? Porque eu penso que é por aí o caminho, é de continuarmos a aproveitar. Eu tenho algumas dúvidas sobre a questão dos sacramentos, da Eucaristia online, eu continuo a ter muitas dúvidas. Não sei se é boa ideia. Ontem o Filipe também levantou uma questão com a qual eu concordo e que me sinto em sintonia. Eu tenho dificuldade, eu como padre também fiz um esforço de acompanhar online, isto é, eu não fiz transmissões online, não celebrei online, acompanhei a do nosso arcebispo, no caso, e convidava os paroquianos também a fazê-lo. Mas eu tinha a mesma dificuldade que foi dito ontem, que era... eu não me sinto bem a ver uma Eucaristia online, a participar. O rádio ajuda melhor, só o som ajuda melhor, também me ajudou melhor. Eu às vezes exatamente fazia isso, deixava de estar a olhar para o ecrã e acompanhava o som, e era quando eu me sentia mais confortável na celebração. Eu, como padre, tenho muitas dúvidas sobre a mais-valia da transmissão dos sacramentos online. Mas eu queria perguntar ao Miguel, desculpa aí, eu assim disse, não volto a falar, disse várias ideias que podem ajudar os outros ao debate. Como é que vós estáis agora no concreto a fazer já essa complementaridade? Obrigado e desculpa. Não, obrigado eu pela pergunta. Em relação à primeira coisa que disse, sobre convidar os jovens a sair delas e ver a internet como uma terra de pecado, eu acho que aquelas 3 frases que eu mostrei no início respondem um bocadinho a essa questão. Ou seja, os próprios papas nos incentivam, né? A Igreja nos incentiva a estar presente. E acho que se olharmos um bocadinho para a história da Igreja como instituição missionária, não é? A tradição missionária da Igreja, percebemos que não podemos fugir a mais esta terra de missão.
não é? Nós fomos em missão para todos os continentes e agora achar que podemos fugir a este continente digital é uma coisa que para mim não faz sentido. Achar também que isto é uma terra de pecadores, que é uma coisa só de maldade, não é? Que só vem daqui só vem maldade, acho que também não faz sentido, porque todos nós já percebemos os inúmeros benefícios que a internet tem. Acho sim que é importante insistir na questão da complementaridade e da questão da valorização das comunidades cristãs e do encontro entre as comunidades cristãs. Como é que nós podemos fazer isso? Como eu disse no início, também ainda estamos um bocadinho à procura da resposta, não é? Mas se nós usarmos esta questão da internet como algo que potencie esse encontro no real, eu acho que podemos chegar aqui a um ponto em que as coisas coexistem pacificamente, sem ser mais ali ou mais aqui, mas perceber que podemos usar o digital para valorizar este encontro físico. Não é? A nível do que estamos a fazer já, nós também ainda estamos aqui um bocadinho a perceber, a apalpar terreno. Uma das coisas que nós falávamos aqui há 2 semanas e que eu falava com o padre Álvaro da Pastoral Juvenil era precisamente essa questão dos sacramentos online e das missas. Nós não queremos, a nível pelo menos de fundação da sede, apostar nas missas online, porque percebemos e achamos que a questão passa mesmo pela ida à igreja, por estarmos em comunidade, ou seja, nós fizemos isso durante a quarentena, durante o confinamento, mas agora que estamos a voltar ao encontro, à normalidade, é tempo de voltarmos às nossas comunidades e é por aí que nós queremos ir. Mesmo nas outras atividades pastorais nós estamos a potenciar muito essa questão do encontro. Agora nós percebemos também que não podemos perder muito do caminho que está feito para trás, não é? Como é que vamos usar esse encontro, esse trabalho que foi feito para melhorar o que vamos fazer agora? Eu acho sinceramente que ver o digital só como seja uma forma de debitar conteúdos não é o caminho certo. Eu acho que o digital pode ser visto como uma forma de ajudar a construir comunidades, mas não pode ser um fim em si, é um meio para chegar a um fim, e esse fim é a vida cristã em comunidade. Não sei se respondi à pergunta, mas... Sim, obrigado. É para continuarmos a conversar, sim, mas claro, obrigado sim. pela partilha. Temos já aqui outra questão, Miguel. O Filipe, o nosso orador de ontem, parece que tem uma questão. Filipe? Olá, Miguel. Olá, Filipe. Tenho aqui uma questão que me parece que tem passado um bocadinho ao lado aqui em tudo o que nós temos falado, tanto hoje como nas sessões de ontem, e que por acaso na nossa sessão houve uma intervenção que falou nisso e que eu penso que é muito importante, que é relativamente ao digital para chegar aos jovens. Eu acho que temos aqui claramente uma situação híbrida, que é nós queremos estar no digital para chegarmos fisicamente aos jovens, como é óbvio, não é? Portanto, isto aplica-se a tudo. O digital não quer substituir o físico, mas para o fazer é preciso saber chegar a eles, é preciso saber fazer uma coisa que se falou bastante ontem, que é contar a história. É preciso encontrar a linguagem certa para chegar aos jovens. E para isso é preciso muito investimento. E este é um ponto que eu acho de extrema importância, que é, eu acredito que na igreja, nas instituições da igreja, etc., que não existam pessoas com essas valências, pessoas que tenham uma driver publicitária e que possam, porque a publicidade nasceu para contar essas histórias, não é? E o investimento que o Paulo falava ontem, na intervenção dele, era um investimento em mídia, em publicidade paga. Mas é muito mais que isso. Tem que haver um investimento para
ter pessoas internamente ou para contratar serviços de advertising para chegar a essas pessoas. A minha pergunta é como é que vem essa questão? E depois, na sequência também do que foi dito aqui, no que diz respeito, desculpem o abuso, mas vou fazer duas perguntas. Uma das coisas que de facto já falamos, que é a questão da celebração da missa online, acho que foi chamado o último recurso, não é? Não havia hipótese nenhuma, as pessoas sentiam a necessidade de celebrar a missa, era o melhor que se podia ter, estou de acordo com algumas coisas que foram ditas, especialmente no ponto de vista da comunhão. Acho que as celebrações online deixavam muito a desejar, mas eu acredito que haja uma grande franja de pessoas para as quais esse modelo seja confortável. A minha pergunta é, como é que vamos fazer com que essas pessoas voltem a ir à missa? Porque eu pessoalmente tenho experiência, eu faço desde o Covid, eu faço o acolhimento ali na paróquia da Nossa Senhora da Pena e reparo que faço o acolhimento desde do regresso às celebrações físicas e reparei que de facto está menos gente fisicamente na missa. Portanto, eram estas as duas questões que eu queria pôr. Bem, sobre a questão do investimento, depois, acho que podemos também ir todos falando um bocadinho sobre isso, não é? Mas sobre a questão do investimento, nós aqui na Fundação temos valorizado cada vez mais a questão da comunicação. Pronto, como sabem, temos uma equipa de comunicação, somos 10 pessoas e somos poucos para as nossas necessidades. Damos apoio a todas as nossas casas salesianas e nós percebemos já há algum tempo que é preciso investir tecnicamente e em recursos para fazer bem a nossa missão, o nosso trabalho. Isto é como tudo, não é? Se queremos algo com qualidade, se calhar vamos ter que pagar um bocadinho mais por algo que tem mais qualidade do que um produto que tem menos qualidade. E se nós queremos uma aposta de qualidade na área da comunicação, vamos ter que investir. Por isso, acho que isso, pelo menos para nós estamos a fazer essa caminhada. Obviamente que depois tem que haver alguma moderação, não é? Porque não podemos assim do nada estar a criar aqui uma mega equipa de comunicação. Temos que perceber também este caminho e esta necessidade ao longo do tempo que vamos caminhando. Pronto. Sobre a segunda questão, pois, exato, acho que isto é como tudo um bocadinho, no digital não há receitas exatas, não é? Nós sabemos isso e aqui ainda mais confuso é, porque se calhar em algumas comunidades funcionam bem umas coisas, noutras comunidades funcionam, não chegamos lá, não é? Nós temos realidades completamente diferentes nos salesianos e, por exemplo, só para dar um exemplo mais concreto, as opções também foram diferentes. Em Lisboa, as missas foram transmitidas a partir aqui de Lisboa, tinham outro tipo de apoio logístico que as missas, por exemplo, que eram transmitidas a partir do Santuário de Mocoforos. Mas se calhar naquela comunidade, né, naquele tipo de público que as missas eram transmitidas, aquilo funcionava bem. Ou seja, os públicos são diferentes e eu tenho alguma dificuldade em dizer como é que vou trabalhar para trazer as pessoas que assistiram à missa e que fazem parte aqui da comunidade pastoral daqui de Lisboa e dar uma receita exatamente igual para a outra comunidade. Eu acho que o desafio é conhecer bem as pessoas que fazem parte, é conhecer o nosso público, não é? E acho que isso tem que ser feito pelos sacerdotes. O sacerdote conhece a sua comunidade, que vá percebendo depois que tipo de pessoas é que assiste à missa
Lá está aqui, não queria fugir aqui muito para a questão do digital puro e duro, mas se nós percebermos através do tal Big Data que o Filipe falava ontem, quem é que assiste às missas, onde é que assiste, tipo de idades, essas coisas assim, se calhar podemos traçar uma estratégia para esse público específico, não é? E o público vai ser diferente em Lisboa e do público de Mugfores. Por isso acho que temos que ver isso caso a caso. O tempo vai se esgotando e temos aqui duas pessoas a quererem participar. O Paulo Farinha quer colocar uma questão e a seguir o Padre Nuno Fernandes parece que hoje sim quer participar. Paulo, começamos por si. Não é bem uma questão, é assim, só mais uma chega por causa da transmissão das missas online. No caso da nossa paróquia, das nossas, mas aqui numa delas, nós já fazíamos transmissão online há 3 anos. E estava agora mesmo a abrir aqui no site um artigo que eu escrevi no site da paróquia há 2 anos, precisamente no dia das jornadas de comunicação, em que convidaram os jornalistas do Observador, não sei se se lembram. Eu devo dizer que nessa noite eu passei a noite sem dormir, porque me dei conta dos números, apesar de já trabalhar em internet há muitos anos, dei-me conta dos números. Eu agora não vou ter tempo de ler o artigo, ou seja, não vou ler aqui, mas gostava de ter lido antes. Mas uma das coisas que eu pus a negrito nesse artigo que escrevi para o site da paróquia foi: em Coimbra, cerca de 75.115 pessoas passam em média 81 minutos por dia no Facebook. Eu escrevi isso com os dados que discutimos nessas jornadas de comunicação há 2 anos. Eu não estava nas jornadas, eu ouvi no YouTube. É impressionante. Ou seja, eu falo por mim, quando eu dedico tanto esforço, e mais uma vez todo o equipamento que estava a serviço da transmissão das missas da nossa paróquia foi que eu paguei, que a paróquia não gasta dinheiro nisso. É sobretudo para chegar a estas 75.115 pessoas, porque nós temos 8 missas nas nossas paróquias, São José e São João Batista, em Coimbra, e nessas 8 missas, antes da pandemia, tínhamos 2.000 pessoas. E onde é que andavam as outras 73.000? É um bocadinho para lembrar às pessoas que a missa existe e que podem voltar. Não sei, então se quiserem isto é uma forma de uma pergunta, pode isto ser eficaz ou não? Eu acho sinceramente que o digital é claramente uma aposta que temos que ter. Porque chegamos a públicos e nós percebemos, foi uma das conclusões que eu mostrei aqui, que as nossas equipas tiveram, foi que as orações chegaram a públicos que antes não chegavam, tinham mais pessoas inclusivamente a assistir que antes não chegavam. Eu acho que é claramente uma aposta, na minha opinião pessoal. Agora, se transmitimos a missa completa, se optamos por transmitir a homilia de forma a criar uma relação entre o sacerdote e essa comunidade digital que se criou ali, se a mensagem que é partilhada depois convida as pessoas a virem à paróquia, há muitas coisas que se podem fazer, mas o que é importante é como o Nuno, foi Nuno? Paulo, peço desculpa. Como o Paulo dizia, é perceber que de facto existe aqui números que nos podem deixar sem dormir, não é? Porque são números enormes, é muita gente que nós temos a possibilidade de tocar. Tendo isso em mente, eu acho que fica difícil nós dizermos que temos que sair do digital. Passamos aqui ao Padre Nuno Fernandes para depois encerrarmos a nossa sessão. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu, como dizia no chat, mais do que pergunta é um bocadinho partilha, mas também com algumas preocupações. Eu sou pároco em Benfica, onde antes do confinamento tínhamos 11 missas dominicais e atualmente estamos apenas com 7, porque temos um centro que está fechado, a Igreja no Colombo. Mas acontece que o confinamento de facto afastou as pessoas. Afastou e nós, o nosso trabalho tem sido, apostamos muito no digital, sobretudo apostamos muito naquilo que são as transmissões no Facebook, criámos um terço à noite, diariamente, a missa diária, mas entretanto agora coloca-se uma outra questão, e esta é uma preocupação, que é, nós falamos muito, queremos o regresso das pessoas às missas,
Mas a minha pergunta é, e atualmente deparam com essa dificuldade, onde é que eu coloco todas as pessoas que vêm à missa com as restrições que nós temos em termos de espaço? Aqui, atualmente, criamos um sistema com uma transmissão na rua, enquanto o tempo está bom. Quando o tempo já não vai estar bom, já vai ser mais difícil. Essa é uma preocupação, porque, não sei se Benfica sempre teve um pouco esta característica, a igreja, que não é muito grande, mas a igreja sempre cheia, e as pessoas, embora não venham todas, aquelas que vinham não estão a vir todas, de facto, mas coloca-se esta questão do espaço físico também, há a possibilidade de criar novos horários, com certeza. Mas aqui há uma outra questão, que é o perceber porque é que estas pessoas não estão a vir. Eu não sei se de facto isto tem a ver com uma comodidade no digital. Eu acho que não. Eu acho que isto é mais profundo. Eu creio que isto terá um bocadinho mais, uma questão mais profunda a nível da fé, da própria vivência da fé e da própria vivência da Eucaristia e daquilo que é a celebração da fé, a celebração comunitária e o encontro comunitário. Nas redes, qual é que é o objetivo? E há pouco falava-se essa questão, e o Miguel, agradeço a sua partilha da experiência dos salesianos. Falava-se muito nesta questão do querer trazer para a comunidade. E, de facto, eu acho que a rede não deve centrar aquilo que é um público, seja mais novo ou seja mais velho, não deve centrar as pessoas na rede em si, mas deve, de facto, ser um meio de transporte para aquilo que é o essencial na vida cristã, que é a vida do encontro, que é a relação. Porque nós não vivemos a nossa fé, como muitas vezes ouvimos dizer, eu cá tenho a minha fé, vivo a minha fé sozinho. Não. Eu vivo a minha fé na participação com outros, na relação com outros. E, de facto, sinto que o digital deve levar-nos para esta relação. O digital deve levar-nos ao encontro com os outros. Depois há uma outra questão que acho que, de facto, tem a sua distinção, que é o que é uma rede no Instagram e o que é uma rede no Facebook. Já se falou há pouco também da própria diversidade dos públicos. Os jovens estão mais no Instagram, logo aí o tipo de comunicação que se faz, as potencialidades também são diferentes, e os mais velhos, como se vai vendo, os mais velhos estão no Facebook, e aí, como vemos, quem são as pessoas normalmente, e nós temos estado a fazer um bocadinho esta análise naquilo que é... E eu, neste caso, estou a falar enquanto prior, não enquanto comunicação do patriarcado, que é, tanto a representação que estou aqui. Mas nós temos estado a fazer um bocadinho esta análise a nível de paróquia, de quem é o público que participa nas missas. São pessoas com muita idade, são pessoas mais velhas, são muitas pessoas doentes. E aqui na paróquia, já antes do confinamento, tinha pensado e já tinha-se dado alguns passos para começar a transmitir online a celebração, porque há muita gente doente. Há muita gente em casa que gosta de estar em contato com a sua comunidade, gosta de ver a sua igreja, gosta de ver a imagem de Nossa Senhora diante da qual sempre rezou e que agora não pode ver. E esta é uma forma também de criar esta possibilidade de encontro, de aproximar as pessoas. Daí, aqui nós apostamos e criámos, instalámos, tivemos possibilidade disso, instalámos um sistema de vídeo para transmissão diária, fazemos a transmissão diária da Eucaristia, que não substitui de maneira nenhuma a Eucaristia presencial, mas para aqueles que não podem vir, está de facto a ser uma graça, porque nós temos partilhas de doentes, de gente que diz obrigado por transmitirem a missa, que eu já não posso ir à igreja. De facto, isto para nós é um dom e acho que é uma possibilidade, é o sentirmos que estamos a responder àquilo que é de facto esta necessidade. Aqui na paróquia pensámos, entretanto, também com uma equipa de comunicação que temos aqui, pensámos em fazer um inquérito, e está neste momento online um inquérito no Facebook, e foi enviado também por WhatsApp e pelo e-mail para as pessoas, para perceber se de facto já estão a vir às missas, se não estão, porque é que não vêm. Porque aqui o nosso objetivo também é um bocadinho estabelecer uma comunicação em função daquilo que depois será a análise desse inquérito. Portanto, com algumas questões que criámos, para perceber qual é de facto a razão que as pessoas não vêm à missa. Porque é que as pessoas não estão a vir? Qual o motivo? É uma questão de fé? É uma questão de dificuldade física? É uma questão de não se sentirem seguras, ainda não se sentem seguras para vir à igreja? Com tudo aquilo que são as defesas que as paróquias tiveram a criar, segundo as regras que foram apresentadas pela Conferência Episcopal, creio que há segurança, mas há muita gente que se calhar ainda não se sente segura. Mas pronto, aqui o objetivo é um bocadinho este de fazer de recolher estes dados para perceber depois como é que também podemos ir ao encontro das pessoas para as chamar. Lá está, porque o digital não substitui de maneira nenhuma o presencial, mas é um meio, é instrumento, de facto, para chegar junto das pessoas.
Peço desculpa, não era bem pergunta, mas que algumas partilhas que acho que são coisas que nos têm, ao longo dos tempos e ao longo deste tempo, me têm interpelado e preocupado muito também. Obrigada, Padre Nuno. Não sei se o Miguel quer acrescentar alguma coisa em meio minuto para terminarmos e voltarmos à sala do plenário. Acho que não. Em meio minuto é difícil. Ficam estas preocupações? Sim? Deixa-me só em meio minuto dizer uma coisa que eu acho que é muito importante tecnicamente, até para as conclusões do Miguel pode ajudar, que eu acho que é assim, tecnicamente, eu ouvi aqui várias vezes a questão do abandonar o digital ou quase a descurar o convencional sénior. Eu só queria deixar aqui bem claro que é um erro fazer os dois. Eles vivem absolutamente em harmonia. Portanto, quanto mais meios tivermos, melhor, mais rapidamente chegamos às pessoas e mais eficaz é o exercício de frequência. Portanto, rádio, televisão, imprensa, outdoor e digital são meios fundamentais que não devem ser abandonados de forma alguma. Pronto, era só este deixar aqui bem claro para que não hajam dúvidas. Obrigada pela chega, Filipe. Obrigada, Miguel, por esta exposição, por esta partilha também que deste a conhecer aqui esta Fundação Salesiana e a forma como se foram adaptando ao longo da pandemia. Espero que tenha sido proveitoso este tempo neste grupo 4 dos conteúdos digitais. Convido agora a seguirem o outro link para o plenário e então vamos ver o que é que são as conclusões de todos os grupos. Obrigada e até uma próxima.